De modo geral, nos países desenvolvidos o crescimento das cidades ocorreu de forma gradual ao longo dos séculos XIX e XX, à medida que a população rural migrava para as cidades em busca de empregos nas indústrias que se expandiram após a Revolução Industrial. Desse modo, o espaço urbano das cidades dos países desenvolvidos foi sendo estruturado lentamente, garantindo condições de moradia, transporte, qualidade de vida e empregos. Geralmente, nos países subdesenvolvidos, o processo de industrialização teve início a partir da segunda metade do século XX. Associado com a modernização e a mecanização do trabalho rural, gerou migração de trabalhadores do campo para as cidades. Assim, os centros urbanos desses países cresceram muito rapidamente, sem que houvesse infraestrutura básica e empregos para a população. Algumas aglomerações urbanas ainda crescem em ritmo acelerado. Observe o gráfico. A partir da segunda metade do século XX, o crescimento da população urbana nos países desenvolvidos ganhou destaque. Entre 1950 e 2000, o número de pessoas vivendo em cidades foi crescendo gradualmente. No mesmo período, o número de pessoas vivendo em cidades nos países subdesenvolvidos aumentou cerca de 10 vezes. Em 1970, havia no mundo 17 cidades com mais de 5 milhões de habitantes. 3 delas apresentavam mais de 10 milhões de habitantes. São as chamadas megacidades. Em 1990, o número de cidades com mais de 10 milhões de habitantes passou para 10. Já em 2014, o número de cidades que abrigavam mais de 10 milhões de habitantes saltou para 29. A população urbana superará a rural nos países subdesenvolvidos a partir de 2020 e seguirá em rápido crescimento até 2050. As projeções da Organização das Nações Unidas, ONU, para as próximas décadas indicam que o crescimento das cidades ainda estará concentrado nos países subdesenvolvidos. Grandes aglomerações urbanas precisam de estrutura e de planejamento para garantir a mobilidade de pessoas e o transporte de mercadorias, além de condições adequadas de moradia, saneamento, segurança e lazer para a população. Por isso, a rápida urbanização, associada à escassez de investimentos públicos, fará com que as cidades dos países subdesenvolvidos sejam grandes desafios para suas populações e seus administradores. Caso a infraestrutura urbana nesses países não acompanhe o rápido crescimento, poderão ocorrer diversos problemas socioeconômicos e socioambientais.